Quem já abriu, diga amém. Ninguém abriu? Quem não abriu, diga misericórdia. Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, amém? Capítulo 19, verso 6, diz assim a palavra do Senhor: E vós me serei um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciões do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Versículo 9: E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Amém? Amém? Se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu daria Reino Sacerdotal, parte 2. Vamos lá? Abra agora em 1 Pedro. Ei! 1 Pedro, versículo 2. Essa está fresquinha, Deus me deu agora. Verso 9: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Deus está estabelecendo e organizando uma posição entre Deus e o povo, e coloca você no meio dessas coisas. Por isso que você é chamado de sacerdócio real. Repita comigo: eu sou, bem forte, eu sou o sacerdócio real de Deus. Quando você compreende essas coisas, você entende a posição a qual Deus te colocou. Deus não te colocou para murmurar, não te colocou para reclamar, Deus te colocou para você julgar. Deus te colocou para fazer uma ligação entre Ele e o povo. Mas Marcos, Deus me colocou na posição de Moisés? Não, Deus te colocou acima disso. Porque Moisés não viveu o tempo da graça, e você vive o tempo da graça. Moisés não conheceu os milagres de Jesus, você conheceu os milagres de Jesus. Então você vive em um tempo separado, destinado para ser um representante da glória de Deus. Em Colossenses 1, 27 já dizia isso. Cristo em vós, a esperança da glória. A glória de Deus depende de uma esperança, e essa esperança está em você, está em meu coração, está no seu coração. A esperança dessa glória depende das nossas atitudes, na maneira que falamos com a pessoa da direita, da esquerda, como tratamos as pessoas na nossa casa, como tratamos as pessoas de fora da nossa casa. Quais são as nossas atitudes? Quando olham para nós, o que as pessoas veem? Elas dizem: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ou dizem: ali vai uma fofoqueira, uma intrigueira, ali vai um cara briguento, ali vai um murmurador. O que dizem de você? Que palavras as pessoas te pesam? Se o trono de Deus hoje fosse colocado perante a você, quais seriam as palavras que o Senhor diria sobre você? Por exemplo, Moisés foi um homem chamado de língua pesada e se transformou num homem mais manso. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Abraão foi um homem imputado por justiça. Sansão foi um homem imputado por força. Pedro foi um homem que se arrependeu a tal forma de ter negado a Jesus, que quis
que pediu, que solicitou não ser morto da maneira de Cristo, mas quis ser morto crucificado de ponta cabeça. Paulo foi chamado apóstolo dos gentios, e você, como seria chamado? Qual seria o nome do sacerdote de Guaianazes colocado hoje em você? Você que nos assiste, qual seria o nome colocado em você hoje, na sua casa? Como as pessoas diriam de você na sua faculdade, no seu trabalho? Como as pessoas te olham? A palavra sacerdócio, ela é citada 775 vezes, pelo menos no Novo Testamento, no Velho Testamento. E uma das palavras em hebraico significa kehuna, ou kahan, ou hakoken, hagadol, algumas palavras mais ou menos assim, não sei se estou dizendo tão certo, mas dentre essas palavras, a tradução dela é sacerdócio, sumo sacerdócio, reino sacerdotal, todas elas do hebraico traduzidas vão dizer a mesma coisa, vão trazer você para as mesmas coisas. Deus não ia citar 775 vezes algo que ele não fosse necessário, algo que não fosse importante. Então você precisa entender que coisas importantes são coisas que nós devemos dar valor, dar ouvidos. Quando você olha a palavra do Senhor, está escrito Ele em letra maiúscula, significa que é o próprio Deus. Quando o Senhor está escrito em letra maiúscula, significa que é o próprio Deus. Quando está escrito Senhor dos exércitos, você tem que tomar cuidado com o que está sendo dito, porque ele está falando que é o próprio Deus, o Senhor dos exércitos, está falando, está escrevendo aquilo. Amém? Amém? A palavra de 2019 que Deus colocou em meu coração foi transparência. E eu vivi 2019 restaurando a minha transparência. A minha transparência com a minha filha, a minha transparência com a minha esposa, a minha transparência nos meus negócios, a minha transparência nas minhas amizades, as minhas transparências no meu discipulado, a minha transparência com os meus pastores, a minha transparência com as pessoas que andam ao meu redor. Deus falou: seja mais transparente, filho. Só algo transparente é límpido. Só algo transparente não está contaminado. Busca a transparência. E eu acredito que Deus mudou algo em meu coração. Algumas chaves foram viradas dentro de mim. E quando foi agora em dezembro, de 2019 para 2020, Deus me deu uma nova palavra para a minha vida. Chama-se renúncia. Deus falou: Marcos, aumente o nível de renúncia. Eu não tenho filhos prediletos, mas eu tenho filhos dedicados. E existe uma grande diferença entre um filho predileto e um filho dedicado. Porque o filho dedicado, ele alcançará lugares que o predileto talvez não alcance. O dedicado gasta mais tempo em oração, sim ou não? O dedicado ora mais, o dedicado lê mais. Então Deus faz acepção de pessoas? Não. Só que na palavra do Senhor diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Então eu começo a compreender que Deus tem segredos, sim ou não? Se Deus tem segredos, Ele ama a todos, mas não confia em todos. Você só tem segredo porque você não confia em todo mundo, sim ou não? Se você confiasse, você não teria segredos. Então Ele tem coisas especiais guardadas para filhos especiais. As coisas mais ricas que Deus deixou na terra, meus irmãos, não está sobre a terra, está escondida. O ouro, a prata, o bronze, as pedras preciosas, os diamantes, não são coisas que estão sobre o solo, são coisas que você tem que cavar. Se você não cavar, você não encontra a preciosidade. Se você não cavar mais na intimidade de Deus, mais na presença de Deus, você não encontra as preciosidades. Entenda isso. Deus está subindo o seu nível. Não é mais tempo de ficar resmungando ou reclamando daquilo que você esperava acontecer. É hora de Deus fazer aquilo que Deus chamou você para fazer as coisas acontecerem. Eu não fui chamado para esperar, eu fui chamado para fazer.
Por isso que para mim fazer, Deus falou, você precisa renunciar mais. Você precisa renunciar ao seu emprego, você precisa renunciar ao seu tempo, você precisa renunciar àquilo que você acha que está certo. Porque no meu nível de renúncia, filho, eu estava numa cruz sendo crucificado e eu olhei para todos eles e disse, Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Você consegue compreender isso? Você consegue pegar isso no seu espírito? Jesus não quis saber que quem o colocou naquele lugar estava certo ou errado. Ele não procurou saber quem são os acusadores. Ele não procurou se argumentar, ele não perguntou se tinha um advogado. Em nenhum momento eu vejo Jesus falar algo. A Bíblia diz que ele foi como uma ovelha ao matadouro. Ele foi calado, mudo. Antes disso, Deus levou ele no Getsêmani para orar. E na oração, ele naquele tempo de comunhão com o Pai revelou para ele tudo o que ele ia passar. E ele simplesmente falou, olha papai, eu talvez não vou suportar tudo isso. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas que acima de todas as coisas, papai, faz a tua vontade, não a minha. Será que somos crentes o suficientes para pedir para Deus fazer a vontade dele em nossas vidas? A Bíblia diz que todos os dias das nossas vidas foram escritos antes que nós vivêssemos nenhum deles. Antes que você, Rosane, não vivesse nenhum dia, o seu dia já estava escrito por Deus. Amém? A pergunta é, estamos vivendo aquilo que nós romanceamos viver, ou estamos vivendo aquilo que Deus escreveu para a gente viver? Estamos vivendo na plena vontade, no centro da perfeição da vontade de Deus? O centro da perfeição da vontade de Deus, infelizmente, é a renúncia. Eu quero dizer algo para você. Quem aqui fez projeto de vida para 2020? Eu fiz bastante já. Eu cheguei a fazer um aqui que eu escrevi assim: Senhor, eu quero um prisma vermelho com ar, direção, vida e trava. Eu coloquei em detalhes ainda, Rodrigo. Deus me concedeu a graça de adquirir um prisma com 9.000 quilômetros. Cheirava novo o carro. Zero. Foi o carro que mais bateram na minha vida. Parei no farol. Farol fechou, você faz o que quando o farol fecha? Você para na faixa da esquerda. Vem um servo. Acho que não era do céu não, acho que era do inferno mesmo. Subiu o caminhão dele em cima do meu carro, parado no farol. Ele falou, você parou? Eu falei, lógico que eu parei. O farol está vermelho, o que você está fazendo na faixa da esquerda? Você tem 3 faixas para lá para você rodar? Aqui na Hageb, em frente à delegacia. Assim. Depois bateu um cara de uma Cherokee. Pagou? Não. Eu tive que renunciar à minha vontade ou não? Qual que era a minha vontade? Cadê a chave de roda? Pega para mim, faz favor. Não vai pagar não? Começar quebrando um farol, terminar na sua cabeça. Era a vontade, irmão. Vamos ser honestos. Agora a pergunta é o quê? No seu projeto de vida, você escreveu nele aquilo que você vai deixar de fazer para ocupar o tempo para Deus? Eu quero que você escreva isso. Porque a Bíblia diz que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então existe uma ordem. Deus vai te acrescentar? Sim. O filho passa de ano. O pai não quer dar uma bicicleta? Agora não é mais bicicleta, não é mais minha calói, agora é videogame, né? PlayStation 15 deve ser, sei lá que número que está esse negócio já. Toda hora muda. Sou da época do Atari 2600, irmão. Não sabe de nada, jogar enduro na chuva. Você não sabe o que é isso ainda. O dia que você jogar um Atari, você vai ver. Se eu jogar um Yars Hervegen, que era abelhinha, você ia ver. Não sabe de nada. Questioner Capers, que era
o ladrãozinho querendo catar o policial, querendo catar o ladrãozinho. Subia pelo elevador, o cara descia pela escada rolante. Você subia pela escada rolante, o cara descia pelo elevador. Era uma briga. Não sabe o que é isso. Sabe só que é futebol. Messi, vou tacar, vou chutar, não sei o que. Cara fortão. Esses dias eu fui na casa do Márcio. Foi na casa do Márcio. Márcio, aquele jogo lá foi fantástico. A sua filha colocou lá. Nunca vi na minha vida. Era um jogo de Street Fighter, acho que era. Sei lá o que era lá, Final Fighter. Sei lá que fighter que era lá. Isso era uma luta. Drigo do céu, você escolhia o calção. Você escolhia a estampa do calção. A cara do cara, se tinha cavanhaque, se não tinha cavanhaque, se tinha olho azul, se não tinha cabelo, se não tinha cabelo, se era careca, se tinha marca, se não tinha marca. Falei, meu Deus do céu. E cada vez que a filha dele tentava mudar a tela, tinha alguma coisa a mais para escolher no cara. Falei, daqui a pouco vai escolher a cor da unha do cara, não é possível. Você está entendendo? Agora, quando você começa a entrar no nível de renúncia, algumas coisas vai mudando na sua vida, gente. A voz de Deus ela se torna mais latente. A voz de Deus ela vai te curando, ela vai te sarando, ela vai tirando você da mesmice e vai levando você num nível de renúncia maior. Você precisa entender que Jesus era carpinteiro, Jesus não era marceneiro. Marceneiro sou eu. Marceneiro faz móveis. Carpinteiro faz casa. Jesus veio para edificar uma casa em você, não veio para colocar uma cômoda. Não veio para te dar uma cozinha nova. Ele veio para mudar a estrutura de onde você está morando, irmão. Ele veio para mudar a estrutura de onde ele vai habitar. Ele veio construir uma casa em você. Ele veio mudar a sua maneira de agir, de pensar, de falar, de caminhar. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo hoje, não vivo mais pela carne, mas pela fé do Filho de Deus que me amou. Não é mais sua vida. Então aquele papinho de livre-arbítrio não existe mais, porque se você está morto, não existe livre-arbítrio. Agora só um morto ouve a voz de Deus, porque quando Jesus chegou na frente do túmulo de Lázaro, ele disse assim, peraí, quanto tempo Lázaro está aí? Está 4 dias, então ele está bem morto, porque só os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E ele falou, Lázaro, vem para fora, porque Lázaro estava morto. Você quer ouvir a voz de Deus? Começa a morrer. Começa a morrer para o seu achismo. Começa a morrer para as coisas que você acha que está certo ou está errado. Morra e deixa que Cristo seja formado em vós. Cristo vai ser formado em você a um nível de renúncia, a um nível de um amor que você não entende. Aquela música do Drops que eu ouço, o seu amor está tomando forma em mim, é uma das músicas que mais está falando ao meu coração. Porque eu falo, Senhor, toma o seu amor, forma ele em mim, porque eu não consigo compreender esse amor ainda. Como um pai pode simplesmente perdoar uma pessoa que abusou sexualmente de uma filha de 2 anos de idade? Você consegue entender isso? A mulher separou, casou com outro homem e o padrasto abusou daquela menina com 2 anos de idade. Como é que um pai pode olhar para o abusador e olhar e falar, eu te perdoo? Não existe esse amor, é inconcebível. É só um amor redentivo da graça, da renúncia, da cruz. Não existe esse nível de amor. Eu não conheço, você conhece? Esse é o amor que eu peço para Deus colocar, para tomar forma. E eu falo, o seu amor está ganhando forma em mim. Essa é a minha oração. Porque se ele não ganhar forma em nós, nós somos sepulcro caiado, irmãos. Nós somos oco. Se o amor de Deus não tomar forma em você, o amor de Deus é a própria essência de Deus. Que a Bíblia diz que Deus é amor. Deus não tem amor. Deus é. Se esse amor não entrar em você, você não vai conseguir perdoar o cara do trânsito, meu. Você não vai conseguir perdoar aquela pessoa que pisou na bola com você. Você não vai conseguir. Você não vai perdoar aquela pessoa que falou coisas de você que você nunca foi. Você não vai. É só esse amor da cruz que faz você seguir isso.
Se você não restaurar o seu sacerdócio, a sua mesa, a sua intimidade com Deus, não adianta. Você vai viver 10, 15, 20, 30, 40 anos de um evangelho, mas você vai estar na igreja, mas você nunca vai ser igreja. Amém? A palavra de revelação, ou ela vai matar você, ou ela vai salvar você. Entenda bem isso. Eu vejo algumas mensagens que a pessoa fala assim, ó, se você tem juízo, eu te convido a ir embora agora. Por que isso? Eu nunca entendi, achava até engraçado. Mas quando Deus me revelou isso, Deus falou assim, olha Marcos, a palavra que sai do altar, ou ela mata pessoas, ou ela salva pessoas. Porque quando a palavra é proferida, você saiu do seu tempo de ignorância, amigão. Você está entendendo? Você pegou no seu espírito aí? Você saiu do tempo de ignorância. Ou você cresce, ou você endurece. Sabe, a água fervendo está aqui, ó. E eu vejo batatas e vejo ovo. A água é a mesma, a temperatura é a mesma. Só que quem é batata vai amolecer, quem é ovo vai endurecer. O ambiente de glória é o mesmo, a onda de glória é o mesmo. A maneira que você absorve a palavra e toma uma atitude, eu quero avivamento, eu quero que a glória de Deus desça nessa igreja, eu quero avivamento. O que é o avivamento para você? Defina. O que é avivamento? Ficar chorando? Pregar descalço? Isso não é avivamento. Avivamento é a igreja com 2.000 pessoas? Se for num templo budista, está assim também. Terreiro de macumba, também está assim. Estádio de futebol, né, Rodrigo? Está assim também. O importante é saber quanto da glória de Deus tem naquele lugar. Avivamento não é o que é pregado, mas é a resposta que eu dou no meu espírito para a palavra proferida de um altar. Isso é avivamento. Você pode ouvir boas palavras, irmão, 10 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, e nunca dar uma resposta para aquilo que Deus colocou no seu coração. Agora, quando você se indigna, eu não vim para o culto, Marcos, eu não estava feliz, porque aquela música lá, eu não gosto daquela música. O pastor gosta dela, mas eu não gosto. Ficar pegando paninho, passando paninho na igreja, tal. Eu não gosto. Irmão, a gente não canta para você, filho. A gente canta para Jesus. Vai reclamar com Deus. A música não é para você. Você quer boa música, compra um CD, faz um pendrive, põe no seu carro e ouve. Faz a sua coletânea. Porque a coletânea do reino de Deus é todas as músicas, todos os sons, todos os acordes. Porque tudo que tem fôlego louvará o Senhor. Você está entendendo? E aí a pessoa fica fora do espírito. Não entra, não se conecta. E aí ela começa a arrumar o quê? Problemas. Lembra do ovo e da batata? Lembra da palavra de salvação? Ou aquela que salva ou aquela que te mata? Vai começando a ficar isso. Domingo o Renan trouxe uma palavra aqui, o pastor Renan trouxe uma palavra fantástica. E uma das definições de tudo que ele disse, ele falou assim, está vendo alguém isolado? Estou vendo aqui que não quer ser visitado, não liga para mim, deixa eu quietinho. Está indo para a forca sozinho. O isolamento é o primeiro princípio da pessoa a ir para a morte. Porque a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há esperança. Deus não te fez para viver sozinho, irmão. Eu preciso do Rodrigo para viver, preciso da Sofia para viver. Quantas vezes a Sofia me socorreu? Jesus. Quantas vezes a pastora Maria me socorreu? Quantas vezes deu bronca? Quantas vezes alinhou meu coração? Quantas vezes, filho, não é assim? Calma, está errado. Não é dessa maneira. Mas pastora, filho, não é assim. Calma. Quantas vezes quis dar uma bengalada na minha cabeça? Agora por quê? Porque ela gosta da bengalada? Não, porque eu estava fazendo coisa errada. Simples. Simples. O pai corrige aquele filho a quem? Está chegando num tempo, irmão, de você gerar outras pessoas. Eu disse aqui no domingo que eu passei por uma situação muito difícil no final do ano. Eu conversando com o pastor Israel,
num tempo de consagração que eu tirei para Deus, e eu falei para ele assim, a pessoa pisou na bola comigo, tal. Ele falou, Marcos, mas o erro está em você. Eu falei, como está em mim? Ele falou, está em você, porque você criou um discípulo, mas não transferiu um coração. Transfira o seu coração para sua filha. Ela vai ser sua amiga, mais que uma filha. Eu posso dizer que a Roberta conseguiu transferir o coração para a Giovana. Às vezes a pessoa fala assim, e aí, sua filha está namorando? Não. Mas ela não pensa em namorar? Não. Ela não pensa em ir para o cinema, sair, passear? Não. Por quê? Porque o tanque emocional dela está cheio. O tanque emocional dela está derramando. Ela é muito bem amada pelos amigos dela, ela é muito bem amada pelos pais dela, pela mãe dela, pelo pai dela. Posso estar cansado, moído, se a minha filha fala assim, pai, vamos assistir o filme? Opa, vamos lá, filha. Tempo de qualidade, mesa. Tempo de qualidade, mesa. Entenda isso. O inimigo trabalha nos espaços da sua vida, irmão. Sabe as muralhas que Neemias estava construindo? Ele estava reconstruindo, sim ou não? Se você fosse um inimigo e você fosse dar um tiro para trás das muralhas, você ia atirar onde? Na muralha ou nos buracos da muralha? Hã? Aonde o diabo vai entrar na sua vida? Quais são as brechas da sua vida que você precisa fechar? Todos nós temos. O Espírito Santo está mostrando para você agora. Eu tive um casal que veio falar comigo e falou, preciso casar, preciso fechar essa brecha agora. Eu falei, vamos casar, filho. Agora. Estou ajeitando as coisas para casar. Está entendendo? Seja a boca de Deus para os outros. Entenda isso. Ele trabalha nos espaços. Como é que é um concorrente? O concorrente faz o quê? Ele trabalha onde? Vou dar um exemplo para vocês. Quando nós tínhamos o sedã, carro sedã, nós tínhamos um carro, um Voyage, que era um sedã. Nós tínhamos o Classic, que era um sedã. Nós tínhamos o Fiesta, que era um sedã. Aí foram fazer um estudo. Isso daí foi uma das vendedoras da GM que me contou. Você sabia que o Fiesta era um dos sedãs que mais vendia, acima de todos os outros concorrentes, e ninguém sabia? Eu nunca pensei nisso. Falar, o Classic vende mais, o Corsa vende mais, o Prisma, não sei o que, tal. Não. Era o Fiestinha 1.6 lá, o Rocanzinho. Arrebentava de vender. Vendia muito, Álvaro. Absurdo. Aí aconteceu. Aí veio o Logan. Ok? Era um sedã? Sim ou não? Agora o espaço de um Classic para um Logan é igual? Mas se os dois são sedã, por que é diferente? Porque alguém da Renault teve a ideia de pegar um projeto que estava lá na Turquia e trazer para o Brasil. Estava pronto já. Pegaram de lá, trouxeram para cá. O pessoal falou, opa, caramba, aqui tem mais espaço. O que aconteceu com a concorrência? Começou a sair o Gran Siena. Aí veio o Cobalt. Aí aquele farolzão do Cobalt é inspirado num olho de águia. Você sabia? Eu nunca parei de pensar nisso. Se você olhar assim, o formato do farol assim, ó, a lanterna dele embaixo é a íris do olho de águia assim. Você está entendendo? Começaram a criar. Aí se tornou o Cobalt um dos sedãs mais vendidos, passando por mais de 100 mil carros produzidos. Mas por quê? Porque um concorrente, Logan não, o Cobalt, um concorrente decidiu entrar numa brecha do mercado onde os outros não tinham. Aí veio a Toro. Lembra da Toro? Da Fiat Toro? Ela é uma picape igual a D20? Sim ou não? É igual uma S10? É igual uma Saveiro? Ela fica no meio. Ela pegou o buraco no meio dos dois. Aí o que a Renault fez? Trouxe a Oroch. Aí a Fiat, a Volkswagen já está fazendo o quê? Já está produzindo outro carro para entrar nesse meio também. Você está entendendo? O concorrente, ele age nas brechas do outro. Satanás é o concorrente de Deus. Aonde você dá espaço, ele vai começar a trabalhar na sua vida. Você está orando pouco? Ele vai começar a trabalhar na sua vida. Você está cultuando pouco?
Ele vai começar a trabalhar na sua vida. Se está sendo pouco grato, Ele vai começar a trabalhar na sua vida. Você está lendo pouco a Bíblia, Ele vai começar a trabalhar na sua vida. Ele vai trabalhar nos espaços. Amém? Lembra que o pastor Márcio pregou aqui sobre o ônibus? Quando você passa num ponto de ônibus e o ônibus está lotado, ele passa direto, o que o motorista faz para você? Ó, o que ele faz? Saia da igreja tão cheio que o concorrente não te pegue lá fora, que não tem espaço para ele entrar na sua vida. Tem pessoas que entram na igreja e saem com uma lacuna, que quando chega no estacionamento já perdeu a benção. Virou a esquina, já perdeu a benção. Irmãos, eu preguei aqui, estava eu e o Michel. O nome dele é Mateus, mas Michel é para os íntimos. Estava eu e o Michelzinho. E aí eu preguei e falei assim: quem tem pavio curto aqui? Levanta a mão que eu vou orar para Deus alongar o pavio. Um monte de gente levantou a mão, eu orei: Senhor, alonga o pavio desses caras aí. Tal. Beleza. Glória não, bênção não. Acabei de sair da igreja. Nós vamos buscar no seu queixo. A gente foi na casa do Lucas, sei lá. Nós paramos no farol aqui da Glacical aqui, Álvaro. O farol da Glacical é descida, sim ou não? Eu parei no farol. O cara não engatou a ré em vez de engatar a primeira? Bateu na frente do meu astro? Aí Deus falou assim para mim assim: e seu pavio, como é que está agora? O cara desceu assim com um pulloverzinho, um terninho, tipo assembleano. Olhou para mim: ô meu irmão, me desculpa, eu não te vi. Falei: eu percebi que você não viu mesmo. É para frente que se anda, irmão. Tá tudo bem com você? Não, tá bem. Aconteceu alguma coisa? Eu falei: não, fica tranquilo, irmão, vai em paz. Michel falou: calma MP, fica em paz MP, tá tranquilo MP, pelo amor de Deus MP, fica tranquilo. Eu falei: tô tranquilo, filho. Mas na hora, o Espírito Santo sentou do meu lado e falou: e seu pavio, como é que tá agora? Conta pra mim, conta, confessa. Você tá entendendo? Tudo aquilo que você ouve de um altar, que você ouve de uma ministração ou de uma canção, você vai ser levado a ser testado por aquilo que você ouve. Lembra da palavra? Ou ela mata, ou ela salva. Deus vai elevar o nível de glória na sua vida. Então tudo aquilo que você denunciar, eu estou passando por isso, irmão. Tudo que eu denuncio, Deus me leva a ser provado. Toda palavra profética que sai da minha boca, Deus me leva a ser provado por aquilo que eu estou falando. É difícil, não é fácil. Eu tenho falado para os quatro cantos assim, ó: eu dependo de Deus, eu dependo de Deus, eu dependo de Deus. Eu falei assim: vamos ver até onde você depende de mim mesmo. Entra um funcionário, sai, entra um funcionário, sai, entra um funcionário, sai. E serviço não para. Fernanda do céu, está derramando pelas beiras. Se eu parar hoje de vender, eu tenho para móveis até março, até maio para montar. Você está entendendo? Quem tem feito isso? Eu? Deus. Agora, se Deus colocou na empresa, quem vai capacitar para a coisa acontecer? Sou eu? É Deus. Agora, falar que depende de Deus é fácil. Colocar as coisas 100% na mão dele e falar: faça a tua vontade, é difícil. Não é isso? É tempo de nós sermos construtores de um reino e não protestantes. Eu ouvi uma palavra muito forte dizendo que nós somos conhecidos por protestantes, sim ou não? E eu acho que de repente essa palavra, Deus falou no meu espírito esses dias aí, de repente essa palavra talvez tenha causado tanto protesto em pessoas tão indignadas dentro da própria igreja. Pessoas que dizem assim, ó: eu não concordo, eu não acho certo. De repente por causa disso. Agora, quando você está num reino, você concorda, sim ou não? Num reino, quando o rei fala, você vê alguém levantando lá? Eu não concordo com a ordem do rei. Num reino, quando a palavra é decretada, é para todo o reino. Você consegue entender? Então está na hora de nós vivemos verdadeiramente o reino dos céus. Irmãos, a roupa de inverno não serve por verão. Mudou a estação. Acabou. A roupa do sol não serve para o inverno. Você consegue ir para a Suíça de biquíni? Você consegue? Por que não?
Não é roupa também? Por que você não consegue? Porque você não consegue, porque lá a temperatura é outra, o ambiente é outro. Quando você começa a entrar num ambiente de glória, Deus muda suas vestes, Deus muda a sua maneira de agir, de pensar, de raciocinar, Deus muda a sua maneira de adorar, Deus muda a sua maneira de agradecer, de gratidão, de ouvir a voz de Deus, de responder à voz de Deus. O ambiente de glória muda você, muda a maneira de você agir, de você pensar. Ah, mas eu tenho 30 anos de evangelho, 40 anos, você pode ter 50. Se você não entender o que diz em Romanos 12, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ela tem que ser boa, ela tem que ser agradável, mas ela tem que ser perfeita. Não é meia boca, é perfeita. A vontade de Deus não vem pela metade, ela vem em perfeição. Ah, Marcos, mas você está vendo a guerra aí dos Estados Unidos com o Irã? Estou vendo. Irmão, mundo sempre vai ser mundo. Você quer ler um pouquinho sobre o mundo? Lê Mateus 24. Vai ler Daniel. Vai ler Isaías, vai ver as profecias. Vai ver um pouco de Apocalipse. Eis e ouvires falar de guerras e rumores de guerras. Mas fica tranquilo, porque não é o fim. O fim será quando o meu evangelho for pregado em toda a terra. Então virá o fim, diz a palavra do Senhor. Você quer ter o fim? Se esforce para falar da palavra do Senhor. Pregue para o seu vizinho. Ore pelo seu inimigo. Orar pelo seu amigo é fácil. Ore por aquele encardido. Quando você para o carro na frente da casa dele, dá vontade de jogar lata de tinta em cima do seu carro. A Sofia teve um vizinho lá que tacou fogo no carro do cara. Que o cara parou na frente da casa dele, acredita? Isso aí, irmão. Guerras e rumores de guerras. E se levantará nação contra nação, reino contra reino. Mas é necessário isso acontecer. Eu estou feliz, irmão, porque a vinda de Jesus está próxima. A minha única preocupação é saber como está o seu coração. Essa é a minha única preocupação. Eu não estou preocupado com aquilo que Deus vai fazer em mim. Eu não estou preocupado aonde a minha empresa vai atingir. Eu não estou preocupado o que vai acontecer com a minha filha quando ela se formar. Eu não estou preocupado se ela vai estar numa agência de uma grande escritório de arquitetura. Eu estou preocupado se realmente eu estou vivendo aquilo que Deus escreveu para mim viver. Se eu estou no centro pleno da vontade de Deus. Essa é a minha maior preocupação. Porque eu posso simplesmente existir, mas não viver. Eu posso estar existindo 44 anos, mas não vivendo aquilo que Deus escreveu para mim viver. Essa é a diferença. Quando a Nívia contou que se abra os céus, que o seu reino venha, você começa a entender o que é a vontade de Deus. Se você tiver a oportunidade de ouvir essa canção, quietinho, só ouvindo, e ouvir as ministrações, tudo que nela é composta, você começa a entender o que Deus quer fazer. Ele fala que a sua fé, a sua esperança está em Deus, o grande Deus. Ele diz que tudo aquilo que está sobre a terra, tudo aquilo que você que vê que está fechado, ele fala, Senhor, que os céus se abram e que o seu reino venha mover. É o Pai Nosso, irmão, seja feita a tua vontade, venha o seu reino, venha o seu reino. Se Deus tem que fazer um reino, comece a fazer pelo seu coração. Mude o seu coração. Essa noite é noite de fazer uma transfusão de coração. Eu queria te convidar para você ficar de pé. A cola. Eu queria convidar você para que você mudasse o seu coração. Porque assim, o carpinteiro, ele precisa arrumar a casa. Mas se ele não mudar a sua casa, ele não pode habitar. Porque a Bíblia diz que ele não habita em casas feitas por mãos humanas. Então ele quer habitar no seu coração. Agora, quando você fala, Senhor, essa casa é a sua casa,
não é esta casa é a sua casa, esta casa também é a sua casa, mas esta casa é a sua casa. A Bíblia diz que do seu coração procede as saídas da vida. O que está procedendo do seu coração? Qual é a fonte que tem jorrado de dentro de você? A Bíblia diz que se o Espírito Santo estiver dentro de vocês, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Que rio está fluindo de dentro de você, meu amigo, minha amiga? Qual o sabor que tem saído dessa água de dentro de ti? Você tem sido a solução para outras vidas, ou você tem sido um vírus e uma bactéria que mata os outros? Eu queria que você cantasse essa música agora com a gente.